Que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com tua vida e com tua família. Caríssimo, caríssima, eu sou o professor Anderson Carlos Bezerra e hoje eu quero iniciar com você essa jornada nesse seminário sobre educação sexual e católica. E eu gostaria de te dar os parabéns, porque só de estar participando, você demonstra que você está preocupado com a educação do seu filho, que você não está delegando a educação dos seus filhos a outras pessoas, à escola, ao Estado, mas está assumindo a responsabilidade pela educação deles. Da mesma maneira, você que está aqui assistindo e ainda não é pai, ainda não é mãe, eu gostaria de te parabenizar, porque você desde o princípio, está buscando conhecimento para educá-los na fé, para educá-los na verdade. Então eu te convido, vamos iniciar essa jornada juntos, pelo bem das nossas crianças. Mas talvez você se pergunte, como é que você virou professor e como é que você passou a se importar com essa temática da educação sexual? Portanto, neste ponto aqui, eu já gostaria de iniciar com você esse seminário falando um pouquinho da minha vida, de como eu me tornei professor e, de maneira especial, focando o estudo sobre a orientação sexual ou educação sexual, como você melhor achar que deve falar. Mas não se preocupe, eu não vou me alongar, dar longo testemunho, eu não vou falar aqui da minha biografia, mas eu quero falar de alguns pontos que me fizeram despertar sobre a importância de se pesquisar sobre educação, e de maneira especial a educação sexual. Alguns pontos que me fizeram ficar, de certa maneira, preocupado de ter ali uma grande responsabilidade de dever estudar para contrapor alguns pontos. Então, vamos aos fatos que me levaram a me preocupar e a me aprofundar nessa temática. Bom, aí você está vendo algumas fotos da minha história de conversão em 2011, aí a foto da esquerda, nós temos a foto do dia que eu me consagrei a Nossa Senhora das Graças, no dia 27 de novembro de 2011. Pois bem, queridos, eu comecei a caminhar na igreja e em dado momento eu não pensava em fazer faculdade, eu não pensava em voltar à universidade, eu que já havia trancado uma faculdade de direito há pouco tempo atrás, porque eu não via sentido naquilo. Eu queria pregar o evangelho. A minha alegria era pregar o evangelho de maneira especial, pregar sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria pelo método de São Luís. Mas eis que, de certa maneira, eu recebi um chamado de Deus a voltar a estudar e, de maneira especial, voltar a estudar sobre a educação. Quando foi isso? Bom, existiram vários momentos e o que vai nos importar aqui nesse seminário sobre educação sexual e católica serão os seguintes. Em 2014, estava para ser votado um Congresso Nacional, o PNE. O que é o PNE? É o Plano Nacional de Educação. É um plano em que o Estado traça para todo o Brasil. É o plano, o objetivo que o Estado tem de alcançar. São as metas que o Estado tem para alcançar em 10 anos. E em 2014 estava sendo colocado em votação esse PNE e nele estava contido algo que talvez você já deva ter ouvido falar muitas vezes, que é a ideologia de gênero. Resumindo bastante, porque o foco desta aula não é ideologia de gênero, pelo menos não ainda. A ideologia de gênero é a doutrina, é a ideologia que ensina que a criança ela não nasce nem menino nem menina, não é homem nem mulher, porque o gênero é uma construção social, é a sociedade que impõe. Então, os ideólogos de gênero pregam que a criança deve ser criada neutra e ela deverá escolher a qual gênero ela deverá participar. E pasmem, existem dezenas de gêneros diferentes para essa galera. Mas como eu disse, aqui não é o foco da nossa aula. Mas eu estou falando isso por quê? Porque ao ir presencialmente para as votações, eu pude ver várias pessoas ligadas à educação, professores, estudantes, defendendo tal tipo de ideologia. E aí fica a grande pergunta: se essas pessoas estão defendendo este tipo de educação, como que é a educação na escola que essa galera trabalha? Mas é claro, não me despertou somente a preocupação em relação à ideologia de gênero, porque veja, embora
tenha tido muita propaganda. Eu sou professor em escola pública. Na minha escola, ideologia de gênero, pelo menos eu nunca presenciei. Obviamente na minha sala não, e também no convívio, nas formações em geral, em atividades na escola assim em geral, não houve até o momento ideologia de gênero. É óbvio que pelo fato de não ter tido na minha escola, não quer dizer que nenhum outro professor em alguma outra escola possa ter aplicado alguma coisa do tipo. O que eu estou querendo falar é que, embora tenha sido um despertar para passar a estudar sobre educação, não foi por causa da ideologia de gênero que eu passei a ser professor. Não foi o motivo único, digamos assim. Mas foi uma das coisas que me fez despertar, que me fez iniciar o estudo sobre educação geral, não necessariamente educação sexual. Além disso, caríssimos, lá pelo final do ano de 2015 me veio uma inspiração de estudar sobre sexualidade para gravar uma série de vídeos no meu canal no YouTube. E faz um pouquinho de tempo, você vê ali que eu estou com a carinha de novinho ali naquele vídeo, né? Ali que é Fátima e as famílias, né? E veja, para fazer essa série de vídeos, eu busquei um documento da igreja que certa vez eu tinha ouvido um amigo pregador citando em uma pregação, que é um documento até recente, que fala inclusive da modéstia e é dos anos 90. Então eu passei a estudar esse documento e então eu tive esse grande boom sobre a importância de se trabalhar a educação sexual. Esse documento é o seguinte: Sexualidade Humana, Verdade e Significado, Orientações Educativas em Família. É um documento que foi publicado pelo Conselho Pontifício para a Família. Veja, caríssimos irmãos e irmãs, por aqui já cai um mito de que nós não devemos tratar sobre sexualidade com as crianças, com os jovens. É claro que você deve respeitar a idade própria de cada criança, mas aqui eu pude ver o que a igreja ensina a respeito da sexualidade, da castidade, a respeito de como deve ser uma educação sexual, de como deveria ser um plano de educação sexual para as famílias católicas. E em dado ponto deste documento é falado também sobre a importância do professor ensinar educação sexual de acordo com esses princípios cristãos que são elucidados neste documento. Não vou me aprofundar neste documento aqui, ainda não é hora, mas nós vamos falar mais sobre ele no nosso seminário. Mas veja bem, em dado momento foi falado sobre como deveria ser essa educação sexual. E então eu passei a confrontar com o tipo de educação sexual que eu recebi na época em que eu estudava. E eu vi que era completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 10 anos de idade, estava cursando a 5ª série do ensino fundamental, há muitos anos atrás, é verdade, para vocês verem que a situação não é de hoje, é de muito tempo atrás, foram até a escola alguns profissionais, não lembro agora se da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde, mas foram algumas pessoas da saúde falar sobre sexualidade para nós, jovens. No caso, crianças, né? Eu tinha 10 anos, né? A sala tinham crianças de 10, 11 anos, 12 anos de idade. E uma das coisas que me deixou pasmo, quer dizer, me deixou pasmo agora, quando eu recordo, mas na época, criança, enfim. A criatura disse para nós que os rapazes, os mais jovens da sala, os rapazes que ainda não ejaculavam, não deveriam se preocupar, não deveriam ficar envergonhados por isso, porque deveriam aproveitar, porque não corriam risco de engravidar ninguém. Sim, este foi um ensinamento que eu recebi em sala de aula, por pessoas ligadas ao Estado. Agora, eu te pergunto, você acha que esse tipo de educação sexual é correta? Eu fui ensinado, literalmente, eu fui ensinado na escola a ser um cafajeste. Por quê? Porque disse, olha, enquanto vocês não ejaculam, aqueles que forem mais novos, você pode ter relação sexual com as meninas sem correr o risco de engravidá-las. Então você pode usá-las. E veja, o que é mais curioso é que quem estava à frente dando esta aula de orientação sexual, falando estas besteiras, era mulher. Ou seja, uma mulher estava ensinando os rapazes de 10, 11 anos de idade
a usarem as mulheres, a usarem as meninas como objetos sexuais. Vocês conseguem compreender a gravidade deste tipo de educação sexual? Isso foi há muito tempo atrás. Eu tinha 10 anos de idade. E eu te pergunto, como é que foi a educação sexual que você recebeu? Será que os comportamentos que você teve durante a vida não teve uma influência disso? Outra pergunta, como é a educação sexual hoje na vida escolar do teu filho, da tua filha? Será que é muito diferente disso? Será que melhorou? Será que regrediu? Só saberemos se você for pai e mãe para ir na escola, olhar os materiais escolares do teu filho, da tua filha, ter uma vida participativa na vida escolar do teu filho. Mas eu não me interessei sobre orientação sexual somente por isso. Claro que já foi um bom tema ver isso, né? Ler o documento da igreja, comparar com o tipo de educação sexual que eu tinha, mas enfim. Eu então passei a fazer faculdade de pedagogia, senti essa inspiração e eu comecei a cursar pedagogia. E eis que durante o curso, já próximo ao tempo de fazer o TCC, eu tive uma disciplina que era voltada à orientação sexual e ali eu pude ouvir os maiores absurdos que eu ouvi durante a faculdade. É normal você ter na faculdade disciplinas, temas que são contrários à moral da igreja, à moral cristã. Isso é normal, a gente até releva, né? Mas existiram coisas absurdas na aula específica sobre orientação sexual. A professora disse, dentre tantos absurdos, eu vou citar apenas um, até para nós não nos alongarmos muito. A professora disse o seguinte, que se você, quando estivesse trabalhando numa escola, por exemplo, que atendesse a educação infantil, e você visse uma criança de, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade se masturbando, você não deveria reprimir aquela criança. Você deveria apenas conversar com ela e falar que aquilo não era adequado para o ambiente. Simples assim. Isso é um absurdo. Ela dizia que você não deveria levar para a supervisora, para a orientação escolar. Não reprima a criança. Porque isso é normal, é do desenvolvimento da criança. Só que, meus queridos, quando você vai aprofundar um pouco sobre o tema, e você vai ver sobre a questão abuso sexual infantil, masturbação precoce pode ser um sinal, um indício de que aquela criança está sendo abusada. Se não está sendo abusada de fato, está sendo, que também não deixa de ser um abuso, está sendo sexualizada precocemente, colocada diante de filmes pornográficos e coisas do tipo. Então, diante daquela cena, ao invés de você tentar ajudar a criança, não, é normal, segundo essa professora. Além do mais, mesmo que aquela criança não esteja sendo precocemente estimulada sexualmente, não esteja sendo abusada, suponhamos que, de alguma maneira natural, ela conheceu a masturbação. A pergunta é, quais os efeitos da masturbação, de um prazer sexual, nessa idade? Porque, veja, a criança ainda está com o cérebro ali em desenvolvimento, ainda está em pleno desenvolvimento emocional, psíquico. Quais os efeitos que terá essa criança na mente dessa criança no decorrer da sua vida? Então não é simplesmente só falar para aquela criança, olha, não é adequado fazer isso aqui na escola, você pode fazer na sua casa, tá? Mas aqui não. É muito mais do que isso. Pode trazer danos muito maiores. Então isso foi um absurdo para mim. Então eu passei a estudar sobre a orientação sexual. E veja, eu não fiz o meu TCC sobre orientação sexual pesquisando no catecismo ou nos documentos da igreja. Eu fiz um trabalho buscando também a ciência. Porque veja, as pessoas sempre, quando nós falamos de castidade, as pessoas falam que é coisa de retrógrado, que é a igreja opressora, mas no meu TCC sobre orientação sexual escolar, e lembrando que eu foquei especificamente no ensino fundamental, que vai do primeiro ano ao nono ano, né?
Então, eu foquei nessa faixa etária e, ao estudar esse documento, ao estudar para fazer esse TCC, eu busquei uma base científica para mostrar que não é só a igreja que está falando isso, a própria razão, a própria ciência, há fundamentos mostrando a respeito de uma boa educação sexual e de que tais coisas, como esse absurdo que eu ouvi dessa professora, não tem fundamentação e pode ser muito perigoso, tanto para a saúde da criança, mas até mesmo para a vida da criança, porque pode estar sofrendo abuso. E então fica o alerta. Se você não ensinar educação sexual para os seus filhos, quem vai ensinar vai ser esses professores que talvez estejam recebendo esse tipo de formação na faculdade e aceitando isso como verdade. Eu não aceitei como verdade e fui me aprofundar no tema e vi que isso era um absurdo. Eu pesquisei e vi que existiam outras formas, outras maneiras, outras abordagens de orientação sexual e que tenderiam a ser muito mais benéficas para as crianças e os jovens. Mas a gente sabe que a maioria vai simplesmente pegar a informação do professor da faculdade, porque afinal ele é um professor da faculdade e vai aceitar aquilo como verdade e talvez esteja replicando esse tipo de ensinamento nas escolas Brasil afora. E aí eu pergunto para você, se você quer realmente uma educação sexual coerente para os seus filhos ou você quer delegar para a escola? Porque se você não assumir a postura de pai, a postura de mãe, não assumir a responsabilidade de você ensinar o teu filho, você ensinar o que é certo, você ensinar aquilo que ele deve fazer corretamente, a distinguir o certo do errado. Quem vai ensinar sobre sexo para o teu filho, para a tua filha, será os professores. E mesmo que os professores não falem nada, porque veja, eu conheço muitos professores católicos, evangélicos e que realmente não vão ensinar esse tipo de moralidade que eu aprendi na faculdade. Porém, existe um tipo de professor que você não pode evitar que o teu filho tenha se ele está matriculado numa escola, que se chama amigo. Amigo, né? Bem entre aspas. E os amigos dos teus filhos, sejam porque aprendem erroneamente em casa, têm uma educação mais solta, vão ensinar muita coisa que não presta. As coisas erradas da minha vida, as coisas moralmente erradas que eu tive na minha vida, na minha época de infância eu não tinha internet. O que eu aprendi de errado, eu aprendi na escola com os meus pares, com os meus colegas. Então, se você não educar o teu filho em casa, quem vai ensinar sobre sexo para ele será ou um professor desordenado, que pode existir um ou outro, ou os próprios amigos. Então, é preciso que se fale sobre sexo. A igreja não proíbe que você fale sobre sexualidade, obviamente respeitando a idade de cada criança. Mas a igreja está pedindo, clamando para que você crie vergonha na cara e assuma o teu papel. Por isso eu gostaria de ler com você um trecho desse documento que eu citei, que foi o que me despertou, que me animou a estudar a questão de orientação sexual. Então veja bem, para o ensinamento da Santa Igreja. No passado, diz esse documento, no passado, mesmo quando parte da família não dava uma explícita educação sexual, todavia a cultura geral, muito importante, vou destacar aqui alguns termos para vocês, a cultura geral, marcada pelo respeito dos valores fundamentais, respeito dos valores fundamentais, servia objetivamente para proteger e conservar. Então, veja, antes de passarmos adiante, compreenda isso. Talvez você se pergunte, Anderson, mas por que falar sobre orientação sexual? Talvez no meu tempo eu não tive, e mesmo assim eu não cometi pecados imorais, eu consegui de maneira natural compreender. Veja, nós estamos com um problema cultural. Essa primeira aula desse seminário de orientação sexual é para te despertar para a importância de você trabalhar a orientação sexual. Porque se você for olhar, você não vai encontrar livros, muitas vezes, de santos de há 100, 200, 300 anos atrás, exortando que os pais trabalhassem a orientação sexual com seus filhos e coisas do tipo. Por quê? Porque a cultura geral, a maneira que o povo vivia,
já era natural. A criança já aprenderia de maneira natural. Olha só, mesmo, olha aqui que a igreja diz, mesmo quando parte da família não se dava uma explícita orientação sexual. Muitas vezes uma parte da família realmente não ensinava explicitamente sobre a castidade, mas em volta a cultura era cristã, a cultura tinha uma moral, então naturalmente ela ia tendo esses princípios cristãos dentro dela. As famílias, por exemplo, eram mais numerosas. Então a criança, quando ela ia entrando ali na puberdade, ia despertando os desejos e que poderia ter uma conversa ou outra, ela automaticamente já sabia que sexo estava relacionado a ter filhos. E ter filhos estava relacionado a uma responsabilidade. Então, tanto é que você via que as pessoas se casavam bem mais jovens e tocavam um casamento para frente. Hoje em dia não se tem nem a responsabilidade, só se tem o sexo desordenado, onde se busca o quê? Somente o prazer. Né? Hoje nós temos um problema de cultura geral, porque antigamente, olha aqui, se respeitava os valores fundamentais, como a igreja está falando. Valores fundamentais de castidade, de caridade, né? De servir ao próximo. Vários valores que eram respeitados, hoje na nossa cultura não se respeita. A modéstia. Hoje é necessário falar abertamente sobre modéstia. Hoje em dia, até mesmo crianças, os pais colocam qualquer tipo de roupa. Os pais vestem qualquer tipo de roupa. Nós estamos num mundo em que as pessoas se vestem de maneira imoral. E veja que eu estou falando para cristãos, para católicos. Se o mundo quer se vestir do jeito que ele quer se vestir, tudo bem. Eu estou falando aqui para você católico. Claro que não tudo bem, né? Diante do juízo de Deus terá a consequência, mas eu estou falando especificamente para católico. Né? Não queira mudar o mundo antes de mudar você. Então eu estou falando para você católico. Né? Deve-se respeitar esses valores da modéstia, da castidade, da pureza, da prudência. Então, antigamente, dificilmente um rapaz ficaria sozinho com uma moça, com a pessoa do sexo oposto, sozinho na casa. Hoje não, hoje em dia está tudo liberal, pensa que não, engravida. Antigamente, mas muito difícil, o rapaz que namorava com a moça iam namorar sozinho no quarto de um ou do outro. Mas nunca. Hoje em dia, tem pai, até que talvez católico, que aceite o filho ou a filha levar o namorado, a namorada para dormir na sua casa. Então você vê que não há mais respeito aos valores fundamentais, ao básico. E por isso que hoje se clama a necessidade de se falar, de se trabalhar a educação sexual, porque não se aprende mais naturalmente, porque não se tem mais exemplos à frente. Claro que há as exceções, mas na maioria dos casos não há exemplo nem mesmo dentro de casa, por isso é necessário buscar proteger e conservar a pureza das crianças e jovens através de uma sadia educação sexual. Mas continuemos. A falta dos modelos, vejam só, até adiantei aqui, ó, a falta dos modelos tradicionais. A falta dos modelos tradicionais em grande parte da sociedade, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em vias de desenvolvimento, deixou os filhos privados de indicações unívocas e positivas. Então, vou até frisar isso aqui, ó, deixou os filhos privados de indicações unívocas e positivas. Né? Focar na palavra positiva aqui, que talvez seja mais fácil o vocabulário para nós entendermos, é a questão do exemplo. Teu filho, tua filha não tem exemplo de casais santos. Talvez nem você. Né? Talvez diante de tantas realidades. Então, em primeiro lugar, busque você ser um casal santo e dar um exemplo de castidade conjugal, né? Porque não adianta nada você ensinar o teu filho, a tua filha a viver a castidade se você é um adúltero. Se você é um beberrão, né? Então como é que você quer ensinar o teu filho a viver a castidade se você não tem temperança? Compreende? Então é necessário ter exemplos positivos. E mesmo que você seja um exemplo positivo, a sociedade em geral, talvez o teu filho veja só você como exemplo positivo. Claro que é o ideal, já está ótimo, já está vendo você como exemplo positivo. Mas de maneira geral, a maioria dos casais, talvez nem casados são, é um casa, descasa, é sexo durante o namoro. Ou seja,
existem poucos exemplos positivos, seja em cidade grande ou pequena. Hoje está uma devastação. Então, é necessário que se criem esses exemplos positivos para as crianças e jovens. Então, seguindo, enquanto os pais se acharam, então até voltando para a gente não se perder, a falta de modelos tradicionais em grande parte da sociedade, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em vias de desenvolvimento, deixou os filhos privados de indicações unívocas e positivas, enquanto os pais se achavam impreparados para dar respostas adequadas. Então aqui, ó, vou frisar aqui, ó, se achavam impreparados para dar respostas adequadas. Então, muita gente fala, não vou falar de sexo com os meus filhos porque eu não tenho preparação para isso. Então você não fala? Quem fala é quem? A escola. Olha aí o que a escola está ensinando. Minha professora da faculdade estava mandando a gente ensinar aquilo. Se os professores, é óbvio que não é todo mundo que vai ensinar para as crianças aquilo que eu aprendi na faculdade, né? Nem todo mundo vai aderir àquilo. Mas há um risco. Olha os programas de educação sexual que tem por aí. Então se prepare, estude sobre. Mas, embora aí nem fale explicitamente, ainda tem um outro ponto. Nós estamos numa era em que mesmo que o pai seja católico, a mãe seja católica e queiram ensinar a moral católica, o pai trabalha fora e trabalha muito, a mãe trabalha fora e trabalha muito. Então, o dia a dia, muitas vezes a criança vai ficando com pessoas que não têm essa moral e acabam ensinando a moral, ou melhor, a imoralidade do mundo. Então é necessário, porque além dos pais se acharem preparados, muitas vezes esses pais se acham ausentes no contexto da educação dos filhos. Seguindo o documento da igreja. Este novo contexto é ainda agravado por um obscurecimento da verdade sobre o homem a que assistimos e em que age, entre outras coisas, uma pressão em direção à banalização do sexo. Então isso aqui é o que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade, que eu acabei de falar para vocês. Uma pressão em direção à banalização do sexo. Aquela senhora que foi na escola dizer que tudo bem aproveitar que não ejacula sem risco de engravidar a menina. Ou seja, a banalização do sexo, é só prazer, então aproveita que você pode sentir prazer sem correr o risco de engravidar ninguém. É uma banalização do sexo. É o prazer pelo prazer. É o sexo sem sentido. Segue o documento da igreja. Há, portanto, uma cultura em que a sociedade e os meios de comunicação, a maior parte das vezes, oferecem a esse respeito uma informação despersonalizada, lúdica, muitas vezes pessimista e, além disso, sem consideração pelas diversas etapas de formação e de evolução das crianças e jovens. Aqui, antes de passar, talvez aí também aquela questão de não se observar a idade. Vejo uma situação dessa, uma fala dessa professora, eu tinha 10 anos, não se observou ali a idade, né? Algo muito pesado para uma criança muito pequena, né? Então, muitas vezes começa a se falar de genitalidade com crianças em tenra idade. Então, você vê que muitas vezes, além da mídia buscar a mídia com muitas escolas, levarem essa banalização do sexo, ainda nem sequer observa a evolução das crianças, né? Então, crianças muito pequenas já vão perdendo ali a pureza porque são colocadas com conteúdos, seja em televisão ou diversos outros meios, conteúdos pesados demais para a idade. Seguindo, sob o influxo de um distorcido conceito individualista, ou seja, o importante é você ter o prazer. Você não tem que amar o outro, se sacrificar pelo outro, porque sexo é somente prazer, segundo essa concepção, né? Essa concepção mundana liberal. Conceito individualista da liberdade, ou seja, sempre é falado isso, né, para os jovens, não, você é livre, né? Seu pai é católico, seu pai é evangélico, fala negócio de castidade, mas você é livre. Vai te fazer feliz? Então vai lá e faz. É isso que o mundo está ensinando, é isso que é ensinado em muitas escolas, né? É isso que é passado. Você é livre, se te faz bem, vai, né? E num contexto privado de valores fundamentais sobre a vida, sobre o amor humano e sobre a família. Então isso aqui é importante. Vida, amor humano
e família. Vamos falar mais sobre isso, mas sexo sempre está ligado à vida. Por que que é complicada a sexualização precoce? Porque está ligado à vida. Sexo sempre está ligado à vida. Então, tem que falar sobre preservativo com os adolescentes. Lá com 12 anos tem que falar de preservativo. Mas corre-se o risco de engravidar mesmo com preservativo. Porque o preservativo é potencialmente positivo no sentido de que funciona. Tem alto êxito, mas não é perfeito. Não é perfeito. Claro que nós católicos, né, a igreja ensina que não se deve usar, mas eu estou colocando no contexto de evitar a gravidez. Tem um alto índice de evitar a gravidez, mas não é pleno. Então, pode haver falhas. Então, pode ser que a menina de 12 anos, fazendo sexo com preservativo, engravide. E aí, o que pregam hoje? Aborto. Opa, uma coisa vai levando a outra. Veja que grave. Veja que grave. É melhor uma educação pró-abstinência que a igreja está falando aí. Valores fundamentais da vida, o amor humano e da família. Amor humano, hoje não se prega o amor humano, é usar o outro. E a família, o sexo dentro de um contexto de unidade familiar, comunhão familiar, e que é totalmente contrário ao que o mundo tem pregado. Então veja, aqui está no número 1 do documento da igreja que eu citei para vocês, que é a parte onde se está ali contextualizando a situação, o problema. E esse documento é riquíssimo, mas aqui só para você ter esse gostinho de como a igreja está falando, que é necessário sim falar sobre a educação sexual, porque se você não falar, quem vai falar são as pessoas da televisão, são as pessoas, em alguns casos, da escola e de diversos outros ambientes que vai estar levando o teu filho, a tua filha, para caminhos diversos. Talvez você se pergunte, e a escola? Bom, esse documento da igreja também vai falar sobre a escola. Então, a escola, que se tornou disponível a desenvolver programas de educação sexual, fê-lo muitas vezes substituindo-se a família. Opa, veja aqui o problema. Talvez você fale, não, mas eu não preciso falar sobre orientação sexual porque a escola já fala. Apesar de que eu já falei desse problema de que muitas vezes a orientação sexual da escola é contrária à tua moral. Mas talvez você fale, Anderson, você não está entendendo. Eu sou um católico convicto, praticante, e os meus filhos estudam numa escola católica. É mesmo, né? Do que adianta a escola ser católica se a doutrina pregada lá não é? O nome católica na fachada não muda nada. Então a escola pode ser salesiana, eu não vou lembrar o nome de todo tipo de escola católica, mas pode ser de qualquer santo aí que fundou a escola, que tem até hoje as escolas. Não adianta nada ela ter sido fundada por um santo se hoje tem um monte de herege à frente ensinando besteira. Então a escola, qualquer escola, se ela não estiver imbuída do sentimento católico, da doutrina católica, ela não serve para nada nesse campo moral. Então talvez você tenha delegado a escola achando, porque é marista, é salesiano, tudo bem. Não, você já observou o que está ensinando lá? Então a escola, seja ela confessional, laica, ou qualquer que seja o tipo de escola, ela não pode substituir a família. A igreja está aqui falando. Muitas vezes a escola, nesse campo de programa de educação sexual, substituiu a família. E não pode substituir a família. É obrigação, em primeiro lugar, da família tratar esse tema. E o mais das vezes com intenções puramente informativas. Esse é um outro problema. Quando se fala de programa de educação sexual, normalmente na escola se trabalha muito com informação. Quem já ouviu isso? Tem que dar informação. Porque se você informa, quanto mais você fala de sexo, quanto mais você informa sobre preservativos, quanto mais você informa sobre doença sexualmente transmitível, informação, 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 mais as pessoas vão se tornar conscientes e teremos menos gravidez indesejada, teremos menos DST. E na verdade não é nada disso. Você vê que tem aumentado o DST, tem aumentado gravidez precoce, tem aumentado esse tipo de coisa. Por quê? Porque não basta informação. Não basta.
E você, e nós vamos ver o porquê que não basta, mas já adiantando, como eu disse, eu tenho formação em neuropsicopedagogia. Quando você fala de formação, nós estamos tratando do neocórtex, nós estamos falando da memória. E aquela informação está entrando na memória. Só que muitas vezes, veja, eu estou falando apenas de um aspecto, né? Só que muitas vezes o problema é o emocional, não se trabalha a memória emocional. Se trabalha a memória racional para ficar mais fácil para você entender, você que não tem uma base de neurociência, você trabalha muitas vezes a memória racional ali da pessoa, mas você não trabalha a memória emocional. Aí o cidadão tem lá, muitas vezes, vou até tirar do contexto aí da escola, vou falar de algo bom. Você passa a vida toda falando pro teu filho, você tem que ter a castidade, você dá informação, você prega a palavra de Deus, você fala um monte de coisa, você está trabalhando muitas vezes o racional da criança. Do jovem, né, da adolescente. Chega o adolescente, acabou estando numa ocasião de pecado e vem os instintos, a emoção dele começa a ficar ofegante, vai lá, pum, caiu contra a castidade. Você nunca trabalhou a questão emocional de como o seu filho vai resistir às emoções, às tentações, enfim. Nós não educamos emocionalmente os nossos filhos e as nossas crianças. Então, só para você compreender que muitas vezes o erro da escola também é isso, informa demais, seja certo ou errado, mas muitas vezes informa demais, mas não ensina o que fazer com essa informação. Emocionalmente, o que fazer com essa informação. Você consegue compreender a gravidade? Por isso que é importante você saber que a educação sexual não é simplesmente você falar de sexo com teu filho, com a tua filha, mas envolve muitas outras coisas, como trabalhar a questão das emoções, da afetividade e tantas outras coisas. E segue a igreja falando sobre a escola. Às vezes, chega-se a uma verdadeira deformação das consciências. Ou seja, além de somente trabalhar a questão de informar, muitas vezes informa errado para trabalhar questões revolucionárias no âmbito da sexualidade. Né? Então, se bate muito na tecla, se vomita muito contra a moral, principalmente a moral cristã, né, de castidade. Então, se faz uma deformação das consciências, falando que pensamento católico é retrógrado, que a igreja é impositiva ao proibir a camisinha, que é preconceituosa. Ou seja, vai se jogando, se vomitando diversos tipos de conteúdos, de informações que vai deformando pouco a pouco a consciência dos jovens a respeito da sexualidade humana. Segue o documento. Os próprios pais, por causa da dificuldade e da falta de preparação, renunciaram em muitos casos à sua tarefa neste campo ou resolveram delegá-la a outra pessoa. Então aqui é grave. Muitas vezes os pais, por causa da dificuldade, acham que é difícil, acham que não vai dar conta ou porque não tem um certo conhecimento, passam a delegar para outra pessoa. Só que isso é grave. Você não sabe o que a outra pessoa está ensinando. Você não sabe o que a escola muitas vezes está ensinando. Então, em primeiro lugar, quem tem que educar os filhos, não só na fé, mas também nesse campo moral, sexual, é você pai, é você mãe, você não pode fugir a essa responsabilidade. E se você está aqui participando desse seminário, é porque de alguma forma você quer adquirir conhecimento sobre a educação sexual e você quer, de fato, ensinar o caminho certo para o teu filho, para a tua filha, e por isso, mais uma vez, eu te dou os parabéns. Agora, antes de nós encerrarmos essa nossa primeira, eu gostaria de falar para você renunciar a esse mito de que católico não fala de sexualidade com os filhos. Sim, não só pode falar, mas como deve falar. Obviamente respeitando a idade do filho, tomando cuidado com as palavras, mas falar. Até porque trabalhar a sexualidade não é falar de genitalidade com os filhos, muitas vezes. São conceitos que você vai passando, são situações que você vai trabalhando com o seu filho ou com a sua filha para que ele possa entender. Igual o caso que eu falei, não é simplesmente passar informação, mas também trabalhar o emocional dessa criança para que ela saiba o que fazer com essa informação. Faz sentido isso para você? Portanto, gostaria de falar para você, nós falamos de educação sexual, que muitas vezes é imoral, na escola, enfim, e de tantas outras situações, então gostaria de falar para você quais são os tipos de orientação sexual que existem. Nós temos 3 tipos de orientação sexual. A educação sexual para redução de riscos, ou podemos chamá-la de liberal ou pluralista, dependendo do tipo.
a educação sexual para a abstinência e a terceira, uma educação sexual que mescla essas duas anteriores. Se você quer saber qual tipo de educação sexual é ensinada nas escolas brasileiras hoje, ou melhor ainda, se você quer saber o que se trata de fato esses três tipos de educação sexual para você melhor adotar no seu programa de orientação sexual com seu filho, com sua filha, eu te convido a participar amanhã da próxima aula deste nosso seminário sobre educação sexual e católica. Participe! E se foi útil para você, se as informações de hoje foram úteis a você, compartilhe também esta aula para outras pessoas também se informarem sobre a gravidade da educação católica. Esta aula foi para despertar, em primeiro lugar, em você a responsabilidade para com a educação sexual e moral dos teus filhos, dizendo que é você que deve assumir as rédeas e mostrando que sim, a igreja está exortando a você pai, a você mãe, que você trate de educar os teus filhos segundo a moral católica. Na próxima aula do nosso seminário, eu vou falar com vocês sobre estes três tipos de educação sexual, especificamente a educação sexual para a redução de riscos que é majoritariamente aplicada na educação escolar, seja pública ou privada, em todo o Brasil. Até a próxima aula, espero você novamente aqui para nós refletirmos mais sobre esta temática. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja com você.